Você se sente privilegiada por ser mulher ou acha que a sua condição é de inferioridade? Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! Vivemos em um tempo em que a imagem da mulher está muito distorcida, há muita confusão e como consequência nós temos visto muitas mulheres adoecendo em seus corações, confusas quanto à sua identidade, quanto aos seus papéis, com o valor que elas têm, seja na família, seja na sociedade. E aí a gente precisa de respostas. E a questão é aonde buscar essas respostas. E eu sempre vou dizer para você que a gente precisa voltar à fonte. A gente precisa olhar para o nosso Criador. E eu tenho certeza que nesse assunto da feminilidade, da masculinidade, do homem e da mulher, Deus tem algo muito importante a nos dizer. Então é sobre isso que a gente vai ver agora, o que Deus tem a dizer sobre nós, na nossa condição de mulheres. Homens e mulheres, eles são iguais diante de Deus, em dignidade e em valor como seres humanos. E eles também são iguais diante de Deus na condição de pecadores. Portanto, diante de Deus não há essa superioridade ou essa inferioridade, mas há essa igualdade como natureza humana e como pecadores também. O pecado está atuando na vida tanto do homem quanto da mulher. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que compreender que algo foi perdido com a queda. Deus fez um plano, Deus criou a humanidade, mas com a queda, com a intromissão do pecado, algo ali foi perdido. Porém, hoje há uma boa notícia, isso é o Evangelho. A boa notícia de que em Cristo, toda aquela ideia original que Deus tinha a nosso respeito quando Ele nos criou, a gente pode viver por causa de Cristo, por causa do que Ele fez em nós. Eu quero te mostrar no texto bíblico, no livro de Romanos 5, versículo 18 e 19, que diz assim: Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também em um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então aqui estava falando de Adão, que caiu no pecado, e em Cristo, que restaurou, fez novas todas as coisas. Então nós vimos que há essa semelhança entre homens e mulheres, mas também há muitas diferenças sim, principalmente no aspecto fisiológico, psicológico, biológico, e eu creio que só nega essa verdade, essa realidade que está tão clara diante dos nossos olhos, pessoas que estão muito contaminadas por ideologias, por ideias moderninhas do tempo que a gente vive hoje, porque é muito claro, né, diante de nós essa realidade das diferenças entre homens e mulheres, né, os órgãos internos, toda a parte externa que você olha, você sabe que há essas diferenças. Então, para a gente poder compreender essas verdades, a gente precisa realmente fechar os nossos ouvidos um pouquinho para o que diz a multidão, para o discurso vigente na atualidade, todas essas teorias e ideologias que estão envolvendo essa questão da identidade do ser humano, né, do homem e da mulher, e a gente precisa realmente voltar os nossos ouvidos, voltar lá para as nossas origens e compreender o que o nosso Criador diz realmente a nosso respeito. Então, nessa questão de homem e mulher, a gente precisa compreender no que nós somos iguais e no que nós somos diferentes. E não é uma questão de melhor ou pior, maior ou menor, superior ou inferior. Apenas há semelhanças e há diferenças que nos fazem únicos e há um propósito nisso tudo. A questão é que muitas mulheres, na tentativa de provar o seu valor, elas estão tentando ser iguais aos homens ou superiores aos homens. Isso é algo que nos deixa cansadas, é muito cansativo, né, para a alma, para o espírito, para o coração, enfim, porque não é bacana você ficar forçando ocupar e permanecer em um lugar que você não tem habilidade natural, aquilo não foi feito para você, sabe? Então aquilo cansa, aquilo tá contrário à tua natureza, ao contrário ao teu chamado. Então a gente não precisa querer nem ser igual e nem ser superior, a gente só precisa entender que diferenças são essas e no que a gente é forte, né? Essas diferenças, que benefício elas trazem para nós, e amar isso e admirar isso e querer viver exatamente isso. Então, se rebelar contra a nossa natureza humana não me parece o melhor caminho. Essa diferença entre homem e mulher e a beleza e a força que há nisso, eu creio que se evidencia muito quando a gente olha para o casamento. Também, mais uma vez, segundo os padrões de Deus, onde ele diz que homem e mulher se unem, formam uma só carne. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Então, ali há uma ideia de unidade e há uma ideia de se completar e de se complementar. Então, há muita força nisso.
E mais uma vez, não é uma questão de melhor ou pior, quem é mais importante ou não. Realmente é formar uma unidade forte, né? Caminhar junto numa mesma visão e numa mesma direção. Então fica muito claro o porquê dessas diferenças e o quanto isso é importante. É claro que a gente não vai negar que, né, ao longo da história da humanidade, muitos homens se aproveitaram justamente da sua força física, dessa superioridade física do homem mesmo, né, para subjugar as mulheres, para maltratar muitas mulheres, e a gente não vai negar os fatos históricos, né, mas também a gente não pode negar que há muitas mulheres que também fazem o mal aos homens. Inclusive, hoje em dia a gente vê muitos casos de mulheres que maltratam, inclusive fisicamente, batem seus maridos, enfim, qualquer outro homem, são violentas, assim como são violentas muitas vezes contra outras mulheres, muitas vezes contra si mesmas. Então a gente percebe que o problema não está no fato de mulher ou homem, enfim, mas realmente no coração de cada pessoa. Aí a gente falou que há homens maus, tudo bem, que subjugam as mulheres, que as maltratam, mas também há homens bons, há homens que respeitam as mulheres, que as protegem. Tanto isso é verdade que ainda há homens corajosos o suficiente para se casar com uma mulher, para constituir uma família com essa mulher e para ter filhos e filhas. Né? E esse homem, ele ama tanto essas filhas, essa esposa, enfim, que eu tenho certeza que ele seria capaz de morrer por elas, caso isso fosse necessário. Então isso nos mostra que a gente não pode generalizar. Hoje se fala muito em empoderamento feminino, né? Uma expressão que está muito na moda. E eu creio sim que a mulher ela é muito poderosa. Porém, que poder é esse realmente? E como ele deve ser usado? Será que é para subjugar o homem? Será que é para humilhá-lo? Será que é para provar que eu sou melhor do que um homem? Eu acredito que não. Então vamos entender que poder é esse e de que forma ele deve ser utilizado. Eu acredito sinceramente que o poder de uma mulher está justamente na sua feminilidade, ou seja, algo que o homem não tem. Por mais que ele queira, por mais que ele ache bonito, mas ele não tem. Essa graça, essa doçura, essa leveza, essa delicadeza são características das mulheres. E é isso que as faz fortes, justamente a sua feminilidade. Isso é visto no modo como as mulheres se vestem, na sua postura, até no timbre da nossa voz, na maneira como uma mulher recebe alguém na sua casa ou no ambiente de trabalho. Nos detalhes, né? A mulher tem toda essa riqueza de detalhes, decoração, né? Organizar um ambiente, são características femininas, fora a parte também com os filhos, né? Então o filho sabe muito bem diferenciar quando ele quer um carinho diferente, né? Um dengo, uma palavra amorosa e doce, ele sabe aonde buscar, ele sabe que é com a mãe. Com o pai ele vai encontrar outras coisas, mas isso com certeza é com a mãe. E aí fora a questão realmente de ser mãe, que realmente é algo único que Deus deu à mulher esse privilégio, que também está sendo muito deturpado, enfim, muito desvalorizado, mas aos olhos de Deus ainda é uma das coisas mais preciosas que Ele deu para nós mulheres, que é essa dádiva de ser mãe, de gerar uma vida, né, de trazer mais uma vida ao mundo, e quantas assim, né, Deus quiser que a gente tivesse, enfim. Então essa questão de ser mãe também é algo que nos faz únicas como mulheres. Em Provérbios 31:10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então por que essa mulher vale tanto? Ela vale mais do que finas joias, justamente porque ela é virtuosa. E o que é uma mulher virtuosa? É uma mulher cheia de virtudes, né? E as virtudes são essas características de caráter. Então é a força, é a dignidade, é a beleza, é a doçura, é a questão do trabalho e várias outras coisas, a empatia, a capacidade de ajudar. Tudo isso são características que podem formar uma mulher e que fazem dela então uma mulher virtuosa. E aos olhos de Deus, essa mulher vale mais do que joias preciosas. Todas essas virtudes que realmente fazem de uma mulher virtuosa também estão sendo muito corrompidas, muito jogadas, né, no lixo, enfim, desprezadas por muitas pessoas e por muitas mulheres. Mas isso continua sendo importante para Deus. E se eu sou uma mulher que teme ao Senhor, é importante eu saber como Ele me vê, como Ele pensa. E é muito importante eu saber que Deus quer sim restaurar todas essas virtudes no meu coração, né, e me levantar realmente como uma mulher virtuosa, para eu fazer a diferença na minha família, no meu lar, enfim, na comunidade onde eu vivo. A questão é que eu preciso entender o quanto isso é importante e eu preciso querer isso, eu preciso alinhar o meu coração com o de Deus, porque é do interesse dele me transformar, colocar essas virtudes em mim. Na verdade, elas já existem em nós. Deus quer realmente trazer a luz, né, e lapidando isso em nós realmente como uma joia preciosa, né? Mas o nosso querer é muito importante, a gente entender
que inclusive o que a palavra diz, né, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E na vontade de Deus há isso, que nós sejamos mulheres virtuosas. Então, nosso coração precisa se conectar ao coração de Deus para que a gente realmente venha a viver essa feminilidade na sua plenitude. Então, isso é remar contra a maré, né? Você admitir que existe um padrão, né, que não é algo simplesmente porque eu quero que seja assim, mas existe um padrão e eu decidi segui-lo. Então isso realmente é remar contra a maré. Você vai precisar ser muito corajosa para assumir essa posição. Hoje também se deprecia muito aquela mulher que então diz assim, não, eu realmente quero ser dona de casa, eu não quero ter uma profissão fora do lar. E a gente vê que é como se fosse, como assim, né? Então a verdade qual é aqui? Se você é mulher, casada, tem filhos ou não, mas você formou uma família, a partir do momento que você se casou, você tem uma casa que você chama de lar, você é a dona de casa, você é a administradora desse lar. Faça isso com excelência ou não, faça isso de bom gosto ou não, com amor, com alegria ou com peso, vendo como um mal necessário, sei lá, mas a verdade é essa. Deus confiou à mulher esse papel de administrar o lar, de ordenar essa casa. Tanto que a palavra diz, a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com as próprias mãos. Então eu acredito sim que é um tempo de muita urgência de a gente resgatar essas verdades no coração das mulheres. Principalmente aquelas que temem a Deus, que se dizem cristãs, que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós precisamos dar o exemplo para as outras mulheres de que as virtudes são bonitas, são necessárias e que realmente o nosso maior poder está justamente na nossa feminilidade, nessa delicadeza, nessa leveza, nessa graça de ser mulher. Então você só vai apreciar essa feminilidade, essa sua essência, se você realmente conectar o teu coração com o coração de Deus. Esse é só o início dessa nossa conversa sobre feminilidade, algo que alegra muito o meu coração, tenho muitas experiências com Deus nessa área. Hoje eu quis aí dar uma palavra de introdução, mas estou abrindo uma nova playlist e a minha ideia aqui é ter acendido aí uma luzinha no teu coração para você perceber como está teu coração em relação a isso, como você tem se enxergado como mulher, quais têm sido as suas prioridades, dá uma reavaliada aí para tentar conectar realmente o coração com o coração de Deus, para você se tornar uma mulher virtuosa. Entenda que para Deus isso é importante, Ele como teu Pai Celestial, Ele espera isso de você, que você seja uma mulher virtuosa, que isso realmente seja a sua força. Então, no próximo momento a gente vai voltar a conversar sobre isso, vai trazer outros exemplos, outras vivências, vai ser um assunto ainda bastante recorrente aqui no canal, porque uma das minhas intenções é justamente essa, é cooperar com Deus para a gente levantar um exército de mulheres corajosas que se posicionam como mulheres virtuosas, que realmente entendem quem são, entendem o seu papel, a importância de ser mulher, todo esse poder que há na nossa feminilidade. Então, te aguardo no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que você deixe um comentário, curta também o vídeo. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, compartilhe o vídeo com alguém. Estou contando com o teu apoio e a gente vai aí aprendendo e crescendo juntas aos pés do Mestre. Até o próximo vídeo, então. Deus te abençoe.